Bom dia a todos. Sou o Dr. Paulo Roberto Zeles, mais uma vez em nome aqui da disciplina de Medicina Esportiva da Unifesp. Agradeço a presença de todos, em nome aqui do professor Alberto Pocchini, professor Beno, professor Andreoli, professor Paulo Belangero. Damos aqui as boas-vindas ao Nassime, que faz parte do nosso grupo, né? Atualmente está morando fora, aperfeiçoando ainda mais essa carreira dele. Vai falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência fora. André também, Lemos, que também é nosso coordenador atual do Grupo do Pé, que é quem está cuidando disso. Então, hoje uma reunião do Grupo do Pé. Todos muito bem-vindos aí. Nassime, bom dia, fique à vontade. Obrigado, Paulo. Agradeço imensamente o convite. Para mim é sempre uma honra estar falando nessa reunião da medicina esportiva. Eu tive o prazer aí de acompanhar o crescimento, na verdade, o início da residência, né, o crescimento. Faço sempre questão de participar da formação dos residentes da medicina esportiva também. O SET é minha casa. Eu odeio me apresentar, mas vou tentar. Eu fiz toda a minha formação acadêmica na escola, fiz graduação, residência, fiz meu R4, fiz um R4 de medicina de traumatologia do esporte. Paulo foi meu mentor aí. E depois eu fui fazer pé e tornozelo e acabei ficando mais no pé e tornozelo na minha carreira, na minha vida. Aí em 2019, eu fui convidado pelo César de César Neto, que é um médico ortopedista brasileiro, cirurgião de pé, formado na USP, que veio para cá em 2014, 2015, fez toda a revalidação dele para se tornar ortopedista aqui, e hoje ele é professor da Universidade de Iowa, e ele é um dos maiores pesquisadores da ortopedia atualmente, e ele é uma pessoa muito legal também, uma pessoa fantástica, honesta, sabe, muito bom médico e um pesquisador criativo, novo e com bastante pungência aí. E tô aqui desde 2020. Eu cheguei em 2020 para ficar um ano e devo voltar para o Brasil e para o SET, para minha casa, em 2022, agosto de 2022. Eu vou falar um pouco da instabilidade da sindesmose tibiofibular distal. Eu vou focar muito mais no diagnóstico por conta do nosso público, né? E também porque esse é um assunto de bastante interesse atualmente, não só da literatura, mas também do ponto de vista prático. É muito difícil fazer diagnóstico de lesão da sindesmose tibiofibular distal. Vou mostrar um pouquinho aí da história e o que nós estamos fazendo atualmente para tentar sanar essa nossa dúvida. Esses são os meus conflitos de interesse, nenhum relacionado a essa apresentação. Primeira coisa é a gente entender que lesão da sindesmose é muito diferente de instabilidade da sindesmose. Então, não significa nada que você tenha uma lesão do ligamento tibiofibular anterior, que aquilo vai se tornar uma instabilidade da sindesmose. Então, lesão é muito diferente de instabilidade. Isso também se aplica à lesão de Lisfranc e para outras lesões do complexo do joelho e do ombro também. Mas isso é muito importante, porque quando vocês forem ler em algum lugar, vocês vão chegar até o número de 25% de lesões da sindesmose associadas a um entorse em inversão do tornozelo. E isso é superestimado porque esses pesquisadores pegaram todas as ressonâncias de pacientes que tiveram entorse de tornozelo e qualquer lesão de qualquer ligamento, mesmo que seja mínima, era graduada como lesão. Isso não é verdade, a gente não tem 25%, mas eu chamo a atenção também que a gente não tem esse menos do que 5% que muitos, uma literatura bem mais fraca que muitos autores advogam para a instabilidade da sindesmose. É uma lesão subdiagnosticada no nosso dia a dia clínico. Os testes clínicos são importantes, são clássicos, porque eles aumentam a sua suspeita clínica da lesão, né? Então, classicamente, o teste da rotação externa do talos, o squeeze test, cross-leg test, o teste da rotação externa do talos com carga, que a gente faz bastante no nosso ambulatório do teste, a gaveta anteroposterior da fíbula, essa compressão também com o paciente com carga, são todos ótimos para levantar a suspeita, mas ele tem uma acurácia diagnóstica bastante pequena. Quando observamos as radiografias, né? Deixa eu só tirar aqui da minha frente, perdão. Classicamente, o que nós encontramos nas avaliações radiográficas é esse número de 2 milímetros aí, né? De 2 milímetros de abertura do espaço livre, claro, tibiofibular distal, e também do espaço livre medial. Então, quando você observar uma radiografia e você observar mais que 2 milímetros, você estaria diante de uma sindesmose instável. Entretanto,
quando comparado com o Gold Standard, eu vou falar um pouco do Gold Standard daqui a pouco, que é a artroscopia, as radiografias também têm uma acurácia diagnóstica bastante baixa. É claro que quando você pega um paciente que teve um entorse, que você está suspeitando de uma lesão da sindesmose, e a sindesmose está aberta mais que 2 milímetros, fica bem mais fácil de fazer diagnóstico. Ela é ótima para fazer diagnóstico, mas para lesões sutis, ela é um pouco menos acurada. E da onde que surgiu esse número de 2 milímetros? Surgiu de um trabalho de 1956, um trabalho cadavérico, onde ele mediu essa distância entre os dois ossos, né? E observou que quando se seccionava os ligamentos, principalmente os ligamentos mediais, né, que eles estão intimamente associados com a estabilidade da sindesmose, né, não só os ligamentos da sindesmose, isso aumentava o espaço livre tibiofibular em 2 milímetros. E para você ter propriamente um desvio lateral do talos, eu já estou falando já do aumento do espaço livre medial, você teria também que ter uma lesão completa do deltoide. Então é daí que surgiu esses 2 milímetros, que hoje é algo bastante questionado. Uma revisão sistemática bastante interessante, feita por esse grupo aqui de Utah, onde eles levantaram todos os trabalhos, levantaram 42 trabalhos, e tentaram entender quais seriam os exames de imagem que estariam mais associados com lesão da sindesmose e com instabilidade da sindesmose. Eles observaram valores bastante baixos aqui para tomografia, aqui eu estou falando de tomografia sem carga, tomografia bilateral comparativa, né? E eles observaram números um pouco maiores para sensibilidade e especificidade para lesão da sindesmose na ressonância nuclear magnética. Entretanto, como eu falei para vocês, isso aqui foi para lesão. Não se correlacionou diretamente, esses trabalhos que eles levantaram, com o fato do paciente ter instabilidade da sindesmose ou não. A ressonância é ótima para fazer diagnóstico de lesão ligamentar, ela é ótima para aumentar ainda mais a sua suspeita clínica de uma instabilidade, mas ela não fecha o diagnóstico de instabilidade da sindesmose. O que fecha é isso. Infelizmente, é a artroscopia. Por que infelizmente? Porque é difícil você convencer um paciente, falar assim, olha, eu acho que você tem uma lesão da sindesmose e para isso eu preciso fazer uma cirurgia para ter certeza. Não faz muito sentido isso, né? Então, por isso que a gente está pesquisando tanto em relação a esse assunto. Mas a artroscopia hoje ainda é o padrão ouro. Então, tudo que se compara de acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo ou negativo, é tudo em relação ao padrão ouro, que é a ressonância nuclear, a artroscopia, que é um método invasivo. E o que a gente faz na artroscopia para determinar que essa sindesmose está instável ou não? Esse é um trabalho cadavérico feito pelo grupo de Baltimore, feito pelo Gregory Guyton, filho do Guyton, pai da fisiologia médica, onde ele fez secção progressiva dos ligamentos da sindesmose tibiofibular distal e foi colocando na incisura. Note que ele está colocando no centro da incisura e não na entrada, não na parte anterior da incisura tibiofibular distal, que está quase sempre aberto, ela é um pouco mais aberta em vários pacientes, então você tem que ir no centro da incisura. Progressivamente ele foi seccionando e colocando as bolas. Aqui nos Estados Unidos eles deram um apelido para essas bolas de Guyton Balls. Então vai colocando essas esferas, e ele chegou ao número de 3 milímetros. Então, quando você insere uma esfera de 3 milímetros na sindesmose tibiofibular distal, em 100% das vezes, esses cadáveres tinham instabilidade da sindesmose, e isso ficou sendo o padrão ouro para determinar instabilidade da sindesmose ou não. E essa dificuldade que eu falei para vocês é uma dificuldade que nos persegue, todos nós, médicos do esporte, ortopedistas, cirurgiões de pé, artroscopistas, pesquisadores, acadêmicos ou não, porque é muito difícil para nós dizer que essa ressonância vai virar essa artroscopia, vai virar essa instabilidade. E por que isso? Porque esses números, esses 2 milímetros, ele está muito ultrapassado. Existe uma dinâmica na sindesmose. Então, quando você flexiona e estende o tornozelo, a fíbula, quando você estende o tornozelo, essa fíbula roda externamente, ela translada lateralmente e ela ascende. Então, existe uma dinâmica. Aquilo não é uma articulação estática, entre aspas. Além disso, eu sou diferente de você, eu sou diferente do Paulo, eu sou diferente do André. Então, você usar o meu valor de normalidade para dizer que a sua sindesmose está lesada, talvez não seja ideal.
Mas foi isso que muitos pesquisadores tentaram fazer, tentaram achar um valor de normalidade. Nós estamos vendo hoje que talvez o valor de normalidade melhor seja o seu lado contralateral, o seu lado não lesado. Porque nós todos somos diferentes, né? E o que está faltando aí? A gente tem a suspeita clínica, a gente tem as radiografias convencionais, a gente tem a tomografia a tomografia sem carga convencional e a gente tem a ressonância magnética, mas alguma coisa talvez esteja faltando aí para a gente juntar todas as informações para dar para o paciente a informação, para dar para o paciente o diagnóstico de instabilidade da sindesmose e indicar uma cirurgia, ou no caso de não ter instabilidade, não indicar uma cirurgia. E talvez esse link aí seja a weight bearing CT, que é a tomografia com carga, que é algo que existe há mais de 10 anos, do ponto de vista de pesquisa, mas há 5 anos ele tem se tornado muito mais presente no dia a dia do ortopedista americano e europeu. A gente tem uma máquina no Brasil, e a gente está tentando trazer uma para a escola também, mas ainda é algo muito restrito à pesquisa, mas pode trazer informação, porque você está tentando causar um estresse com uma imagem tridimensional, tentando causar um estresse para aquele paciente e ter uma imagem tridimensional para determinar se o paciente tem instabilidade ou não. Então, alguns trabalhos se debruçaram nisso. Então, por exemplo, o fato de você colocar carga na tomografia, será que isso muda a sua sindesmose? É a primeira, porque senão eu não faria tomografia com carga, se isso não fosse mudar o estresse que é aplicado na sindesmose. E os primeiros trabalhos mostraram que isso não muda muito, não tinha muita diferença entre você colocar carga ou não. Pouquíssimas diferenças no espaço claro medial, pouquíssimas diferenças também no espaço tibiofibular distal entre o que seria no weight bearing, né, sem carga, e com carga. E também nenhuma diferença entre os sexos, né? Quando comparado às amostras, né, entre com carga e sem carga, você tinha diferença, ela não foi estatisticamente significante, eram muito pequenas, corroborando a hipótese de que essas diferenças, para você ter uma sindesmose sutilmente instável para uma sindesmose estável, seja muito pequena, muito menor que 2 milímetros. E o range, quer dizer, a variabilidade, que vocês conseguem ver aqui pelo intervalo de confiança, foi muito grande, mostrando que você tem uma variabilidade muito grande na população. Um outro grupo fez outras medidas também, mesmo bastante a mesma metodologia do Shakur, e mostrou que quando você aplicava carga nesses pacientes, você aumentava a rotação externa e a translação lateral da fíbula, e a fíbula também transladava posteriormente. Então aqui ele conseguiu mostrar que a carga significativamente ela mudava a posição da fíbula em relação à tíbia na incisura, né? Mais uma vez, pouquíssimas diferenças em um range, uma variabilidade bastante grande. E esse é um trabalho bastante interessante. Você vê que são todos trabalhos atuais, porque é um tema quente, é um tema que está em voga. Trabalho de 2019 do DBJS britânico, recomendo a leitura. 100 pacientes normais, sem lesão, 200 tornozelos, nenhuma diferença entre lateralidade. Então, eles fizeram a tomografia com carga bilateral. Então, o lado direito do lado esquerdo foi praticamente igual, o que é bom, porque a gente sabe que a gente pode usar o lado são, sadio, como um parâmetro de normalidade. Entretanto, quando a gente for comparar homens e mulheres, eles observaram uma certa diferença. Então, os homens pareceram ter mais rotação externa, mais translação lateral e mais translação posterior. Ou seja, você não pode usar uma mulher para dizer se que um homem tem uma lesão ou uma instabilidade da sindesmose. E também a idade aumentou a translação lateral. É o que eu falei para vocês, a normalidade aí é bastante ampla, né? E tentando ver se o estresse aumentava essa instabilidade, na verdade, essa translação, esse movimento entre a tíbia e a fíbula, alguns pesquisadores tentaram aplicar a rotação externa junto com a carga, e inicialmente fizeram isso com o cadáver. Como eu mostrei, quando foi aplicado a carga, esse é um trabalho bastante interessante também do grupo de Utah, com 7 cadáveres, quando foi aplicado carga, a distância não aumentou de modo significativo. Ela aumentou, mas não foi estatisticamente significante. Entretanto, quando foi aplicado isso
um torque externo, um torque de rotação externa, a sindesmose abriu. Praticamente foi o tibio-fibular overlap e a distância anterior, onde estaria o ligamento tibio-fibular anterior e o deltoide anterior. Então, mostrando que a rotação externa também, ela aumentava essa distância entre a tíbia e a fíbula. Outro trabalho bastante interessante aqui, já tentando pegar os ossos, eu vou falar um pouco sobre isso, da tomografia, segmentá-los num programa, num software, e eles fizeram isso com cadáver, seccionando progressivamente o cadáver. Aqui o que seria cinza seria onde estaria normalmente o cadáver sem nenhuma lesão, laranja, quando ele seccionou o ligamento tibio-fibular anterior, o amarelo, o tibio-fibular anterior e o deltoide, o verde, tibio-fibular anterior, deltoide mais interósseo, vermelho, tibio-fibular anterior, deltoide, interósseo, tibio-fibular posterior. E aí você vê que quando eles aplicaram carga, só a translação lateral aumentou, e aumentou muito pouco, 0,9 milímetros. Muito difícil de observar isso, mesmo na tomografia com carga. Mas quando eles aplicaram rotação externa, a translação posterior aumentou de uma maneira muito mais significativa e a rotação externa também aumentou. O que corrobora aí, o que suporta, talvez o fato de nós termos que aplicar um pouco mais de estresse, não só a carga nos pacientes, na tomografia ou na radiografia, para fazer o diagnóstico da instabilidade da sindesmose. E aí vem os trabalhos do grupo de Harvard, que é onde o nosso colega Fernando Raduan está lá agora. E eles começaram publicando área. Então, eles pegaram a tomografia com carga de pacientes com lesão e sem lesão, mediram a área e acharam diferenças. Aqui, esses pacientes são lesões agudas, lesões não sutis, que provavelmente nós aqui faríamos diagnósticos com uma radiografia com carga, ou com uma radiografia até sem carga, ou até com uma tomografia sem carga. Mas eles acharam essas diferenças. O interessante é que esses padrões de área passaram a ser uma normalidade, e muitos pesquisadores passaram a usar essa normalidade para ditar se um paciente estava lesado ou não. E a gente não encontrou isso nas nossas pesquisas, a gente não encontrou esses valores que o pessoal de Harvard encontrou. Aqui, outro conceito interessante, então, em vez de pegar um corte da tomografia e medir a área, eles tentaram ver o volume de 1 a 5 milímetros, desculpa, de 1 a 10 milímetros da articulação. Eles acharam que com 5 milímetros essa diferença era maior no volume. Então, aqui você está calculando todo o volume aqui em milímetro cúbico. Desculpa, aqui em centímetro cúbico, mas no trabalho estava em milímetro cúbico. Desculpa, no trabalho está em centímetro cúbico. O volume da sindesmose a 5 centímetros acima da articulação. Então, esse volume alterado, essa diferença entre lesados e não lesados, foi estatisticamente significante, o que poderia ser uma arma diagnóstica aí para você fazer diagnóstico. Mais uma vez, mesmo coorte, pacientes agudos com instabilidade grosseira da sindesmose, talvez não tão difícil de fazer diagnóstico. E aqui, esse mesmo grupo se debruçou sobre as lesões sutis, entretanto, esse é um trabalho retrospectivo aqui, e tentando achar critérios para se fazer diagnóstico de lesão da sindesmose, de instabilidade da sindesmose. Então, aqui, usando tanto área quanto volume, eles acharam números interessantes para acurácia diagnóstica, para sensibilidade, para sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia. Entretanto, valores não muito, vamos dizer assim, animadores, né? Quer dizer, a gente ainda não tem a resposta para a instabilidade sutil. E isso é um dos assuntos que a gente tá se debruçando aqui em Iowa, aqui no laboratório que é conduzido pelo César, que eu tenho muita honra de fazer parte. Esse é um dos assuntos que a gente tem se debruçado aqui nesses últimos anos, é uma das nossas linhas de pesquisa. A gente começou fazendo a medida da área, então aquela medida que vocês viram do Di Giovanni no primeiro trabalho dele, usando esse software. Então, você faz a tomografia com carga bilateral no paciente, as imagens são transportadas, as imagens de CON são transportadas para um software especial. Esse software tem esse programa e é uma medida semiautomática. Então, você clica na articulação, onde você tem a articulação do tornozelo, isso leva você a 1 centímetro acima da articulação automaticamente. Você desenha esse triângulo que vocês estão vendo aqui em cima, clica e isso te dá uma área, te dá a área daquela região. Bem legal, bem interessante, mas para lesões sutis talvez não a resposta.
A gente fez um trabalho sobre isso com pacientes com pé plano. O novo nome do pé plano agora é deformidade progressiva em colapso do pé. Por isso que está esse nome grande aqui, estranho. E a gente observou, medindo a área da sindesmose, que pacientes com deformidade com pé plano, nos seus estágios mais tardios, a sindesmose aumentava, causava uma instabilidade dessa sindesmose. Além disso, a gente também fez a medida com volume, como eu mostrei para vocês, que o grupo de Harvard publicou. Da mesma maneira, usando o software de maneira semi-automática, se clicando na articulação, isso te leva a uma região de 1 a 3 centímetros acima da articulação e aquilo calcula o volume automático entre a tíbia e a fíbula, e uma boa medida, mas talvez não seja resposta ainda para lesões sutis, porque nós estamos falando aqui de milímetros, de milímetros quadrados ou de milímetros cúbicos, em diferença do lado são e não são. Também estamos tentando aplicar estresse a esses pacientes na tomografia com carga, usando um aparato que simula a rotação externa e o varo do tornozelo, baseado nesses estudos do Amendola e do pessoal aqui de Iowa, também mostrando que isso aumentava a diastase entre a fíbula e a tíbia. Temos um estudo em parceria com o Hospital for Special Surgery em Nova York, onde nós fizemos isso com atletas e mostramos não haver diferença entre a lateralidade, isso é só atleta profissional, não havia diferença entre o lado sadio e não sadio, e quando a gente estressou, aquilo não abriu da maneira que a gente imaginava. Então, são só pacientes normais. Então, quando a gente estressou o paciente normal, aquilo não abriu. O que pode significar que se a gente estressar um paciente doente e abrir, isso pode ser positivo, isso pode aumentar a nossa suspeita clínica. E a nova fronteira aí, como eu falei para vocês, é pegar essa tomografia com carga, exportar para um programa de leitura, né, para um software que faz a segmentação automática desses ossos. Isso é uma coisa bastante interessante e aplicável para vários segmentos da medicina. Simplesmente você clica em todos os ossos do pé, ele vai lá identificar o que é fíbula, o que é tíbia, o que é talos, o que é calcâneo, o que é primeiro meta, falange, etc. Não vai só te dar a relação angular dele, se você está estudando no pé cavo, pé plano, etc., mas também vai dar a relação em relação de volume e também em relação de distância e cobertura. E a gente tem feito isso para pé plano, que é esse conceito do mapa de distância, né? Onde você pega a superfície do talos e a superfície da tíbia, por exemplo, pode ser do talos, do calcâneo, da fíbula e da tíbia, o software atira milhares, chega a milhões de pontos entre um e outro, e aquilo mede a distância real entre um osso e outro, né? E não só isso, a cobertura entre um osso e outro. A gente publicou em relação ao pé plano, mas nós estamos caminhando para fazer isso também com a sindesmose. Então, um exemplo clássico aqui, só para vocês verem como pode ser aplicada essa tecnologia, que pode ser uma alternativa e pode nos ajudar a fazer o diagnóstico de lesão crônica da sindesmose. Um paciente um presidiário aqui de 34 anos, com uma fratura negligenciada. Aqui fica fácil de entender o conceito. Óbvio que esse paciente tem uma lesão crônica da sindesmose. Só precisa entender o conceito de área, volume, de distância, né? Espaço claro medial aqui bastante aberto, tem uma instabilidade medial, tem instabilidade da sindesmose, tem essa má união aqui da fíbula. Aqui é bem claro, é muito fácil fazer diagnóstico, a gente não precisa de tomografia com carga para isso. Aqui a medida da área, mostrando uma área bastante aumentada, mesmo em relação aos padrões de normalidade, mas estava aumentada em relação ao lado contralateral. E aqui fazendo o mapa de distância do que seria o lado dele não lesado para o lado dele lesado. Então vocês veem como aumenta, tudo que é azul aqui é aumento da distância entre o osso e outro. E tudo que é vermelho aqui também é um aumento de volume naquela região a ser estudada. Então, por exemplo, nesse caso, a gente segmentando a tíbia de um paciente não lesado, de um paciente lesado, e comparando com o lado não lesado dele, a gente consegue achar valores, perdão, só quero diminuir aqui para eu conseguir seguir o raciocínio, valores bastante interessantes em relação à distância média. Então aqui é só para vocês entenderem o conceito do que seria esse mapa de distância. É fácil de fazer o diagnóstico desse paciente. Volume, mesma coisa. Você vê que o número do volume aqui, a diferença do volume é uma diferença alta, né? 5 centímetros quadrados, 7 centímetros quadrados
que dependendo da distância que você está aplicando o conceito do tornozelo. Mas vamos pegar um outro exemplo, um exemplo um pouco mais sutil, talvez não tão sutil assim. Paciente com uma fratura de tornozelo tratada cirurgicamente há 2 anos atrás, com uma dor crônica na região da sindesmose. E isso tem que aumentar a sua suspeita. Paciente com dor na sindesmose, com dor que irradia para a perna, com uma dor crônica pós-entorse, com uma dor crônica pós-fratura, nós estamos acostumados a ensinar nos residentes que isso deve ser lesão osteocondral, que isso deve ser artrofibrose, que isso deve ser sinovite, mas a gente tem que começar a suspeitar de lesão da sindesmose. A gente perde diagnóstico porque a gente não faz essa suspeita. Então, tomem cuidado com o paciente que está com dor pós-entorse, é uma dor na sindesmose, não é uma dor no complexo ligamentar lateral, é uma dor que irradia para a perna, é uma dor crônica. Esses pacientes têm dor. A instabilidade da sindesmose causa dor. E se você tirar essa instabilidade, é impressionante quanto os pacientes melhoram. Então, aqui só mostrando um outro exemplo. Paciente tratado cirurgicamente, tirou o material de síntese, ele recebeu, vocês veem na sindesmose, ele recebeu um sistema de estabilidade da sindesmose estrutura botão, por isso que vocês viram esse túnel aqui na tíbia, né? Isso foi retirado. E aqui você consegue observar ligamentos cronicamente cicatrizados, né? O complexo ligamentar lateral, que é algo que está intimamente relacionado com a lesão da sindesmose, com também sinais de lesão crônica. O deltoide aqui, é interessante notar que, principalmente a sua porção anterior do deltoide profundo, que nós nunca demos muita importância para isso na anatomia, tanto em trauma, ele parece, por ele ser um restritor da rotação externa do talus, ele está bastante relacionado com a lesão e a instabilidade de sindesmose. Aqui, eu acho que com a ressonância, com a tomografia e com a radiografia, nós conseguiríamos fazer diagnóstico, né? Mas só para aplicar o conceito, mais uma vez, a diferença entre área, né, volume, e também fazendo as distâncias. Olha como um caso não tão absurdo, né, não tão chamativo, você vê que as distâncias já são bem menores aqui, entre um lado lesado e um lado não lesado, corroborando o fato de que nós mostramos, que nós temos tentando mostrar, que você não pode usar um valor de normalidade na população. Talvez o seu melhor controle para você dizer que aquilo está lesado ou não seja o seu lado contralateral. E a gente está falando aqui de milímetros de diferença, de uma diminuta porcentagem de mudança entre um lado e outro. Aqui um caso bastante interessante onde essa tecnologia se aplicaria ainda mais. Aqui é um caso bem sutil. Um paciente com um episódio de entorse tornozelo em inversão. Qualquer médico falaria, deve ter lesão do complexo ligamentar lateral. Nem pensaria em sindesmose nesse caso. Radiografias normais. Talvez se você fosse forçar a barra, você poderia dizer assim, parece que tem uma avulsão aqui da região posterior da tíbia, mal cicatrizada. Talvez, mas normal. Ressonância, bastante sujeira, mas você não vê aquela abertura, você não vê, não é uma coisa que fecha o diagnóstico, não é nada muito absurdo. Deltoide com sinais de cicatrização crônica também, nada que chame muita atenção. Tomografia com carga bilateral, eu sinceramente consigo ver a avulsão aqui do lado direito, né, do lado lesado, mas eu não consigo dizer que isso está mais aberto do que o lado contralateral. Então, esse é um caso que, por exemplo, essa tecnologia, ou a conjunção da suspeita clínica, radiografia, tomografia com carga e ressonância, poderia fazer diferença nesse paciente, você poderia indicar uma cirurgia ou não baseada na altíssima suspeita clínica. Ainda não temos 100% de acurácia para dizer que isso é uma lesão da sindesmose, uma estabilidade da sindesmose, mas aqui a suspeita já é muito maior do que você só aplicando os critérios clínicos e radiográficos. Então, aqui só mostrando um aumento do volume, né, mesmo que sutil, mesmo que mínimo, o aumento das distâncias entre os ossos aí. E quando a gente aplica o mesmo sentido, você vê que aqui tudo que é azul diminuiu a diferença, tudo que é vermelho aumentou a diferença. Então, nesse caso, a diferença entre o lado lesado e o lado não lesado foi que a fíbula rodou internamente, então ela fechou o espaço anterior e abriu o espaço posterior.
Então, isso é interessante, porque hoje um dos conceitos por trás da instabilidade da sindesmose é que ela não é meramente axial. Você pode ter instabilidade da sindesmose no plano sagital, ela pode transladar anteriormente, posteriormente, ela pode rodar externo, ela pode rodar interno, e ela pode ter combinação de todos esses movimentos. Então, isso te daria uma visão muito mais tridimensional, muito mais ampla sobre uma possível instabilidade da sindesmose tibial distal. Aqui, só comparando o volume, você vê que os números são muito menores. Olha isso. A gente está falando na casa do 0,3 centímetros cúbicos, né? Do 38 milímetros, desculpa, não é essa a conversão. A gente está falando de valores muito mais baixos do que o que está colocado na literatura. Então, a diferença é mínima. E a gente está fazendo um trabalho com isso, a gente já tem 20 pacientes que foram prospectivamente colocados nesse estudo, onde o padrão ouro é a artroscopia, e você vê o quanto a diferença, e aqui a dada diferença ela é dada em porcentagem, ela é mínima entre os pacientes. Olha a diferença. Nesse caso aqui, o lado lesado diminuiu. Né? É muito difícil fazer o diagnóstico para isso. O lado lesado aumentou muito pouco. Esse é a fratura, obviamente, a diferença ela é grosseira, mas a gente está tentando chegar num valor aí para você dizer que o paciente, olha, tem 10% de diferença de volume, tem 10% de diferença de cobertura, então você tem fechado aí, você tem 98% de chance de ter instabilidade da sindesmose. Então, por isso, eu acho melhor, baseado no seu perfil, a gente fazer uma cirurgia. Então, para resumir, a instabilidade sutil da sindesmose, importantíssimo você fazer a suspeita clínica, é daí que parte todo esse exame, todo esse aparato tecnológico. Se você não fizer suspeita, você nunca vai fazer diagnóstico. Por isso que ouvir o paciente, colocar a mão, fazer os testes que eu falei, mesmo que a acurácia final não seja grande, ela aumenta a sua suspeita clínica. Perdão. Ela é muito mais comum do que nós imaginamos, ainda mais se tratando de paciente, de atleta profissional, onde o gesto é muito mais intenso. Alguns pacientes que nós tratamos, eles têm um índice de massa corpórea altíssimo também, parecido com a população aqui de Iowa. Isso aplica um estresse da sindesmose diferente, e mesmo um trauma em inversão pode levar a uma lesão da sindesmose e uma instabilidade da sindesmose. Então, guarde isso na sua caixa de atendimento. O entorse não é algo simples, você pode ter vários diagnósticos associados a um simples entorse em inversão de tornozelo, e a sindesmose é um deles. A gente ainda precisa de mais métodos não invasivos, né? Quer dizer, a gente precisa falar para o paciente antes da cirurgia se ele precisa ou não de uma cirurgia, e nós estamos caminhando para isso. Baby steps. Ainda estamos tentando fazer a tecnologia nos ajudar a fazer melhores diagnósticos. Talvez a tomococarga seja o link que falta aí entre suspeita clínica, radiografia e ressonância magnética. E talvez o futuro seja um algoritmo que consiga combinar tudo isso, consiga dar para nós, médicos, um valor um pouco mais confiável que a gente possa transmitir para o paciente. Olha, baseado em tudo que você tem aqui, a gente pode dizer que você tem 99% de chance de ter lesão da sindesmose, ou você tem 50% de chance. E compartilhar essa decisão com o paciente. E aí, se o paciente for, talvez, um paciente ativo, um atleta, um paciente rígido, jovem, sem nenhuma comorbidade, mesmo uma suspeita baixa, pelo fato da lesão da sindesmose crônica causar dor crônica, causar diminuição de desempenho e causar artrose do tornozelo, e também possivelmente causar até pé plano, uma deformidade progressiva em colapso do pé, baseado nessa chance, você falar, então acho melhor a gente arriscar entre aspas, e partir para o tratamento cirúrgico. Então, hoje, o que nós temos, porque a gente não tem tomografia com carga em todo lugar, o nosso limiar para indicar cirurgia é muito baixa por conta dessa chance da gente estar perdendo uma lesão, uma instabilidade crônica da sindesmose. Mas se você tem um paciente mais idoso, com diversas comorbidades, não tão ativo, onde a suspeita não é tão grande, você possa indicar com muito mais segurança, com muito mais suporte da literatura, um tratamento não cirúrgico. E é isso.
Fantástico, Nassimi, muito bom, como sempre, muito bem apresentado, super atualizado, bom ver que você está dominando tudo aí, nosso grupo do pé aí, né, um em Harvard, você em Iowa, vocês estão muito bem, viu? Parabéns, fico muito feliz. Eu vejo que um desafio, né, a gente às vezes estuda isso no joelho, eu estou estudando também alguma coisa mais ou menos nesse sentido de diagnóstico, é a gente imaginar que os métodos diagnósticos, eles são muito mais uniplanares, né, quando a gente fala de lesões que não são lesões uniplanares. Então, seria muito bonito se a gente conseguisse fazer um estresse e resolver esse problema, mas é difícil a gente fazer um estresse com rotação, né? Então, eu acho que talvez essa Perfeito. tomografia com carga, ainda mais você conseguindo colocar a rotação, como vocês demonstraram, talvez seja uma ferramenta que dê um resultado com acurácia muito maior do que os testes tradicionais estáticos, né, Nassimi? O que você acha? Sem dúvida, você tem razão. A gente está falando de estabilidade rotatória do joelho, do ombro, até do cotovelo. É muito difícil de aplicar estresse e saber se a gente está aplicando o estresse correto e com a força correta, né? O exemplo clássico é que a gente está fazendo esse trabalho prospectivo aplicando estresse também em pacientes, né? Não só em cadáveres. Os pacientes não conseguem ficar em cima daquele negócio lá que eu mostrei, daquele bagulho, vamos dizer assim, Ele já perdeu daquele tanto a device. estabilidade mecânica quanto a É, instabilidade, a propriocepção dele, né? Então o cara não fica, né? Deve ser muito difícil, né? e se ele fica, ele não aplica carga, ele fica só estresse. Então, é um pouco, não é tão confiável assim. Então, a gente está mudando até esse protocolo e fazendo só com rotação externa e carga, sem o varo, sem colocar o paciente naquele device ali. Talvez, talvez a gente vá ver coisas melhores. Tem sempre perguntam isso, muito legal, tomo com carga, mas eu trabalho no Brasil, também trabalho no Brasil. Eu trabalho em Diadema, trabalho, como é que eu não tenho isso, eu não tenho tomografia com carga. Bem, tudo começa com a suspeita clínica, como eu falei para vocês, né? Se você não fizer suspeita, você nunca vai fazer diagnóstico. Com radiografias, e aí radiografias com carga, esses pacientes aceitam carga, mesmo na fase aguda. Então, se você faz uma radiografia com carga e aquilo já abriu, já é uma lesão da cidesmose, talvez não tão sutil. Eu tenho tomo, hoje em dia qualquer lugar tem tomo, faz uma tomografia com carga bilateral comparativa. Eu tenho ressonância, adiciona o fato de você ter a lesão dos vários ligamentos ao aumento da sua suspeita clínica da instabilidade. Se você tem lesão do tíbio fibular anterior, do interósseo e do tíbio fibular posterior, sua chance de ter instabilidade é muito grande. Eu não consigo te dizer um número ainda, mas é muito grande. Do tíbio fibular anterior e do interósseo é bem grande também. Então, toma cuidado aí quando você vê lesão do interósseo. Mas uma coisa interessante, Paulo, é que alguns hospitais de São Paulo aplicam, eles estão fazendo um protocolo de tomografia. Se você tem suspeita de lesão da sindesmose, estão fazendo um protocolo de tomografia sem carga, com rotação externa. Então, sem nenhum merchan. Einstein e Fleury estão fazendo isso. Então, você manda para esse protocolo de rotação externa. É um estudo que o professor Caio participa. E eles, em instabilidade talvez não tão sutis, eles estão observando, estão fazendo diagnóstico. Então, é uma alternativa aí para nós que estamos na fronteira, né? Essa ressonância com carga que você falou é a do Fleury, que faz aquele sistema OIS para avaliar todo esse Não, eixo corporal, não. essa Essa tomografia tomografia, é desculpa, sem com carga. A carga. gente não só tem uma tomografia com carga no Brasil, que ela está na HC, e ela é só para pesquisa, né? A gente está lutando aí para trazer uma para a escola. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas essa é uma tomografia, o EOS, que é uma tomografia com carga de corpo inteiro, ele não tem definição para pegar a região do pé e tornozelo, nem o joelho, para falar a verdade, viu, Paulo? É mais para você ver Bem, alinhamento, muito mais é, para você ver uma coisa mais global do que realmente alguma deformidade específica dentro da articulação. exatamente. Essa é uma tomo sem carga que o paciente fica ele apoia numa plataforma e eles aplicam uma rotação externa mesmo. Legal. Pessoal da medicina esportiva, vários aqui, acho que vocês atendem bastante em torce e tornozelo, fiquem à vontade para fazer perguntas. Aqui, vários ortopedistas também. André, não sei se você está só ouvindo, se consegue falar, fique à vontade, quiser fazer algum comentário. Carlos também, ortopedista, acho que Ricardo, alguns fisioterapeutas, aproveitem que professor Nassimi agora é difícil a gente conseguir encontrar com ele, então aproveitem para tirar as dúvidas. Que isso. Aqui, ó, tem uma pergunta
Professor, é mais comum, fácil ocorrer uma lesão da sindesmose por mecanismo de inversão ou eversão, Nassimi? Pedro pergunta. Excelente pergunta. Classicamente, o mecanismo é de eversão e rotação externa. Então, se você vê um paciente fala assim, ó, dificilmente o paciente chega com tanta clareza, né? Mas vale a pena perguntar. Se ele fala para você que fez uma eversão e rotação externa, aumente sua suspeita de lesão deltoide da sindesmose. De fraturas também, obviamente. Mas, a gente já tem uma amostra aí, a gente tem um coorte de 25 pacientes com suspeita de lesão da sindesmose e instabilidade multidirecional, porque é muito comum os pacientes que têm instabilidade da sindesmose, eles terem instabilidade multidirecional, medial e lateral. Vou te dizer que mais da metade foram traumas em inversão. Então, mesmo em traumas em inversão, a avaliação da sindesmose ela é obrigatória e do complexo ligamentar medial. Nassimi, como é que você vê essa questão da lesão crônica, né? Você acha que isso foi uma lesão que passou, que não foi diagnosticada, ou realmente o tratamento conservador ele não é tão eficaz? Existe espaço para o conservador e ele fica bom? Excelente pergunta. A gente deixa para o final, né? Muito boa. Olha, a maioria são traumas negligenciados, muito pelos pacientes, né? Os pacientes acham que é um entorse pessoal, a gente tem um ambulatório de entorse de tornozelo no SET. É segunda-feira, às 7 horas da manhã. Então a gente recebe todo mundo. Você quer mandar paciente privado, público, a gente recebe os pacientes e trata eles a vida inteira. A gente está tentando fazer um acompanhamento longitudinal para ver quantos vão ter artrose, quantos vão ter instabilidade, com tratamento conservador, com tratamento cirúrgico, que seja. A grande maioria desses pacientes, eles não procuram atendimento, ou quando eles procuram, a gente não faz diagnóstico. Nós médicos, todos, né? Todo mundo, médico, ortopedista, cirurgião de pé, todo mundo, a gente não faz diagnóstico. Eu não tenho um número, mas de 20% a 25% desses diagnósticos são perdidos. Ainda não tem um bom trabalho, porque é tão difícil fazer diagnóstico, e tratar e conseguir randomizar, ou conseguir dividir, ainda não tem nenhum trabalho que divida, que mostre tratamento conservador para a instabilidade crônica da sindesmose. Classicamente, instabilidade da sindesmose, a gente ainda não tem um número para dizer, como eu falei para vocês, ela é de tratamento cirúrgico, porque o tratamento conservador, baseado em série de casos, trabalhos ruins, de metodologia questionável, eles têm resultados piores. Então, tratar conservadoramente uma instabilidade da sindesmose, hoje não é adequado. Instabilidade lateral do tornozelo tem bom resultado, instabilidade medial é bastante questionado também, a instabilidade da sindesmose, hoje é melhor operar. Existe instabilidade, a lesão de sindesmose isolada? Porque para a gente conseguir ter uma lesão com uma instabilidade, geralmente são lesões associadas, né? E talvez essa associação que torne pior ainda, né? Olha, Paulo, historicamente existe até uma classificação que é na SBOT, eu esqueci o nome dela. Você lembra daquilo que o talos entra na tíbia, entre a tíbia e a fíbula? Existe. Mas o nome ficou na prova da SBOT, né? Ficou na prova da SBOT, eu não me lembro. Tem uns R4 aí, se eles quiserem me corrigir. Não sei se é ZWIP. Mas hoje, com o advento da ressonância magnética, quer dizer, então, assim, o que era uma coisa só radiográfica, hoje a gente consegue fazer ressonância, eu te diria que é muito difícil. No nosso coorte aqui no Brasil também, quando a gente operava essas lesões, eu não via nenhuma isolada. Sempre tem um deltoide anterior, quase sempre tem um deltoide, uma porção anterior do deltoide profundo. E é impressionante quanto esses pacientes têm de lesão crônica lateral, instabilidade ligamentar lateral. Então, muitos deles têm instabilidade multidirecional. Então, quando você vai para a cirurgia, por exemplo, operar um paciente desse, você tem que ir preparado para fazer o deltoide, para fazer o ligamento lateral. Eventualmente, lesão osteocondral não parece ser tão comum na nossa coorte aqui, mas eventualmente ela pode acontecer. Perfeito, muito bom. Uma série de pessoas aqui parabenizando sua aula, como sempre é fantástico, muito aprendizado. Fico muito feliz de você conseguir, mesmo morando fora, aí, conseguir
se adequar aos nossos horários aqui, dar uma aula tão brilhante, Nassimi. Muito obrigado. Esperamos aí que você volte em breve com uma bagagem de conhecimento ainda maior. Um prazer imenso revê-lo, viu? Obrigado, Paulo. Foi um prazer. Estou sempre à disposição. Quem tiver interesse aí em alguma das pesquisas que a gente está fazendo aqui, como eu te falei, hoje a gente tomou com um cara que vai até o quadril. Legal. A única do mundo está aqui em Iowa. Temos um bom departamento de medicina esportiva. Quem tiver interesse, entre em contato aí comigo. Estou sempre à disposição, né? E vejo vocês em breve. Perfeito, fantástico. Mais uma vez, obrigado. André, também obrigado. Todos que participaram. Semana que vem vamos falar de fisiologia do exercício com o professor Zogabe. Nassimi, muita saúde aí, curta seu frio, a família crescendo. Um abraço a todos. Boa semana, gente. Obrigado, pessoal. Boa Valeu. semana. Tchau, tchau. Tchau.